Você sabe como lidar com um narcisista? É o que vamos aprender hoje. Vamos ao vídeo. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Caíssa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e em relacionamentos. E no vídeo de hoje nós vamos aprender mais sobre como lidar com pessoas que são narcisistas. Eu sei que lidar com um narcisista não é nada fácil. É mesmo uma tarefa difícil. Seja ele pai, mãe, amigo, cônjuge, enfim, quanto mais íntimo, mais difícil. Conviver com eles é uma tarefa árdua, geradora de muita angústia, conflito, tensão e ansiedade. Quem convive com um narcisista está sempre se sentindo turbado, sem paz, cansado, afinal de contas tem toda a sua energia sugada por eles, e sobrecarregado, desmotivado e adoecido. Os danos dessa convivência são os mais inimagináveis. Precisa haver um esforço sobrenatural para sobreviver a tanta pressão e hostilidade. Mas como sobreviver a essa convivência? Na verdade, eu te diria, se você pode, foge. Mas eu sei que, infelizmente, por N motivos, algumas pessoas se veem impossibilitadas de ir. Algumas não conseguem, outras, por algum motivo, se verem obrigadas a permanecerem. Para as pessoas que ficam, para as pessoas que permanecem na convivência, só resta a necessidade de aprender a lidar com elas. Mas afinal, como lidar com o narcisista? Primeira coisa que devemos fazer é reconhecer os sinais. Numa relação, numa convivência com o outro, devemos estar no estado de observância, olhando o comportamento, analisando e vendo se aquele comportamento segue um padrão de comportamento considerado normal, saudável. Nós precisamos estar atentos, a esses comportamentos do outro e ver se tem algo ali que não está certo. Se aquele comportamento também ele se repete, como que você se sente diante daquele comportamento? Pronto, você identificou que algo não está certo. Tem algo aqui que não tô vendo isso como uma coisa boa, tá me fazendo mal, pronto. Já percebeu que algo ali não tá normal, não tá bom? Essa é a primeira coisa. Depois, a segunda que nós devemos fazer é buscar o conhecimento, avaliando aquele comportamento com base no conhecimento já existente. Então, nós vamos buscar esse conhecimento para conseguir entender esse outro. Isso também é uma forma de empatia, de amor, de cuidado, com o próximo também. Às vezes não se trata de um transtorno de personalidade narcisista. Pode se tratar de qualquer outra questão, de qualquer outro problema. E a partir do conhecimento você consegue entrar no modo operante e ajudar ao outro, No caso do narcisista, é interessante que você procure conhecer quais são as características típicas, desse transtorno de personalidade. Visto isso, o próximo passo seria tentar ajudar essa pessoa. Isso se fosse uma outra questão, porque de fato tentar ajudar o narcisista é uma tarefa muito difícil. E se você não tiver habilitado para isso, nem vá. Isso porque se você, a partir do seu conhecimento, daquele conhecimento que você adquiriu sobre o transtorno, você trazer esse conhecimento para o narcisista, ele pode se sentir ali acuado, ele não vai gostar, talvez, do que ele possa ouvir de você. Então, primeiro ponto, se você quiser tentar ajudar, nada o impede de fazer, desde que você não seja incisivo. Você pode dar uns toques, sinalizar alguma coisa, mas
não seja incisivo, né? Não se coloque dentro de um confronto, porque a grande possibilidade é que você vá falar, né? Que você seja direto sobre o assunto, que você até peça a pessoa para procurar um psicólogo e ele ou vai te ignorar, ou ele, a partir desse momento, ele vai gerar um conflito e vai te perceber de uma forma ruim, vai tentar se vitimizar e claramente, né, como sempre, nós já vimos em outros vídeos isso, ele vai tentar gerar uma culpa para você, fazendo com que você se sinta mal diante da situação. Então, eu já não indico. Mas se você tem, assim, a necessidade, a vontade, você pode aí sinalizar, pincelar, mas de uma forma muito cautelosa, muito cuidadosa. E já que eu citei aqui a questão da culpa, uma outra coisa esteja certo de que você não é o culpado. Porque o narcisista, ele sempre vai fazer esse jogo para que você se sinta culpado diante das situações. Então, tenha sempre em mente a convicção, a certeza de que você não é culpado. Uma outra coisa também, um outro ponto, é que ele sempre vai tentar te manipular. E aí você precisa estar preparado para essas situações, porque isso é muito recorrente e você tem que estar pronto a não ceder a essas manipulações. Seja sempre você mesmo, seja guiado pela sua essência e não se permita levar pela manipulação do narcisista. Um outro ponto estabeleça limites. Vamos lá, você precisa estabelecer limites para você. Para isso, você precisa se conhecer. Se conhecendo, se colocando nas situações, você vai começar a identificar quais são os seus limites. E isso é necessário porque em uma relação com o narcisista, vai haver muita provocação e você precisa saber qual é o limite, até onde você suporta a provocação do outro. Porque muitas vezes você acredita, você tem a falsa crença de que você resiste muito ou de que você vai suportar, de que você vai superar, se mantendo na mesma posição ao invés de fugir da situação. E quando você vê, você já perdeu a cabeça, já perdeu totalmente o domínio próprio, o controle, e aí você acaba se manifestando de uma forma negativa. Então, conheça os seus limites e não brinque com os seus limites. Se você perceber que começou, aliás, nem deixe perceber, nem deixe que a relação com o narcisista comece a te inflar, porque ele vai tentar incitar você, levar você à ira. Mas quando você perceber que algo ali já mudou dentro de você, você já se esquiva, já sai, já foge da situação. Não fica o tempo todo aí acreditando que você é forte o suficiente, que você pode se manter na situação e que aquilo ali não vai te atingir, não vai afetar você, porque uma hora vai. Então perceba qual é o seu limite para dar tempo você fugir antes que o confronto ele aconteça. Uma outra coisa em relação ao limite é você tentar estabelecer os seus limites para com a pessoa que é narcisista. É uma tarefa muito difícil, né? Que muito provavelmente não vai ser levada a sério, não será respeitada, mas ainda assim, não deixe de impor os seus limites. Não tenha medo, tenha voz ativa e coloque os seus limites para o outro. Ainda que ele, né, não respeite esses seus limites, porque ele realmente vai tentar ferir os seus direitos, ainda assim se coloque, tenha uma postura, né, e não demonstre medo para ele, porque ele pode se oportunizar disso
para ir muito longe com você e acabar te ferindo. Um outro ponto é: esteja preparado para os ataques e as acusações. O narcisista tem sempre um dedinho apontado assim, ó, sempre na intenção de acusar, de fazer você se sentir mal, de fazer você se sentir por menor, de fazer você se sentir culpado, mas não ceda às provocações. Ele faz isso para te provocar, para você cair na dele, para que você venha ficar no mesmo patamar que ele e ele consiga te subtrair. Mas não ceda a esses momentos que ele tentar te provocar, te acusando. Evite se justificar. Evita dar respostas longas, porque mediante as suas respostas, eles também vão procurar alguma coisinha ali, alguma brechinha para devolver uma acusação contra você, para fazer realmente você se sentir culpado. Então, assim, procure muitas vezes também não levar a sério, não absorver. Na maioria das vezes, a intenção é só te ver machucado, né? Te ver triste, te ver mal, para que ele consiga se sobrepor a você. Então pense e lembre que é sempre uma questão dele e não é uma questão sua. E aí nós vamos seguir para um outro ponto. Ao invés de você estar fazendo investidas, tentando ajudar, estendendo conversas com eles, se permitindo estar em momentos inoportunos, desagradáveis, em que você se sente menor, ferido, procure se afastar. A evitação ainda é um dos melhores métodos para que você consiga ter qualidade de vida em relação a pessoas como essa. Porque senão, se você permanecer na convivência, se mantendo o tempo todo presente, a possibilidade é enorme de você adoecer. E não é só psicologicamente, emocionalmente, mas também no campo físico. Então, não resista, né? Procure não permanecer nas situações. Procure sempre se afastar, se retirar, evita as discussões, evita crescer as situações. Evita, né? Busca sempre se sair, né, de toda e qualquer situação que você possa perceber que vai gerar um conflito e que no fim vai acabar sobrando para você, e você vai ser a pessoa que vai mais sofrer diante de uma situação assim. Bom, então a evitação ainda é o melhor método de autopreservação. Busque sempre se preservar, né? Se proteger, evitar mais prejuízos e danos para você. E aí a gente cai num outro ponto, que é o da compaixão. Tenha por você a compaixão que você tem pelo outro. Às vezes você olha para uma pessoa dessa e acaba se compadecendo e querendo fazer o bem para ela. E aí você acaba voltando para aquele ciclo adoecido, porque aí você se aproxima, você ajuda, daí a pouco a pessoa já está pisando em você, já está criando uma situação, já está criando confusão, já está te ofendendo, já está te acusando, e aí você que vai para ajudar acaba saindo afetado, acaba saindo adoecido, acaba saindo pesado, sobrecarregado. Então, antes que você tenha compaixão pelo outro, tenha compaixão por você, né? O movimento natural, o certo a se fazer é, antes de amar ao próximo, é amar a si mesmo. Como que eu vou conseguir estabelecer uma relação saudável com o outro se eu, antes de tudo, não me amar, né? E se eu me envolvo na relação com o outro sem me amar, é impossível também que eu esteja ali amando o outro. Eu estou fazendo, seja por um sentimento de obrigação, de responsabilidade, ou porque eu me sinto culpada, ou porque eu me sinto
acusada, e no final você vai continuar, né? Você vai permanecer nesse ciclo adoecedor e abusivo com o narcisista. Então, como já disse, antes de tudo, tenha compaixão por você, antes de ter pelo outro. Um outro ponto é: tenha sempre em mente que eu, você, nós não temos a capacidade de mudar absolutamente ninguém. A mudança, ela só vem quando o outro busca ativamente por essa transformação. Fora isso, não há como haver a mudança. Então saiba que você não tem essa capacidade. Então não fica aí sofrendo, dando murro em ponta de faca, tentando mudar o outro. Você não vai conseguir. Muito pelo contrário, tente mudar você, se esforce, se movimente para você conseguir mudar você, melhorar aqueles pontos que precisam ser melhorados. Entenda que com respeito ao outro, o que a gente precisa é aceitar. E com relação ao narcisista, inclusive, aprenda a aceitar como eles são. Porque se você ficar o tempo todo nessa inaceitação, nessa negação, nessa ânsia por eles terem que mudar, você vai viver em completa frustração. Então, se você quer seguir convivendo com o narcisista, não tente mudá-lo. Você muito provavelmente não vai conseguir. Ao contrário, você vai acabar talvez problematizando ainda mais a situação. Aceite quem eles são e aprenda a lidar com o que eles são e aquilo que eles trazem para dentro da relação. Se você não tem o interesse de aceitar, a minha recomendação é se afaste. Se você puder se afastar, sair dessa convivência, sair desse contexto, melhor para você. Um outro ponto é: busque apoio. Eu sei que nos tempos atuais é muito difícil confiar no outro. A nossa confiança está mesmo fragilizada, mas nós não devemos passar por situações como essa que nos traz tanto sofrimento sozinhos. Sozinho é tudo mais difícil. É importante que tenhamos alguém com quem a gente possa segurar na mão e que nos ajude a percorrer aquele caminho. Então, procure apoio, procure ajuda, procure por aquele amigo que você tem confiança, procure por uma pessoa que talvez seja um profissional, quem sabe é um pastor, um padre, alguém para que você possa confessar um pouco da sua realidade, para que você se sinta um pouco mais aliviado, alguém com sabedoria que possa ir te direcionar, que possa te ajudar, ou talvez alguém que possa te acolher. Às vezes a gente só precisa de um abraço, né? Ser escutado. Às vezes a gente não quer nem a opinião, não quer a sugestão, mas é importante ter alguém ali, pelo menos para lhe dar um abraço, para lhe confortar nos dias maus. É importante, né? Não viva esse processo sozinho. Não ache que você é um super-herói, uma super-heroína, que você aguenta tudo, que você é forte o suficiente, que você é muito resiliente. Não. Tenha humildade. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos do outro. Então, não hesite em procurar ajuda, em buscar apoio. E, por fim, procure fazer terapia, né? Essa é uma das formas que você tem de ser ajudado, é buscando um bom terapeuta. Alguém também que você sente confiança, que você sente aquela liberdade para poder falar, para poder se expressar, para você contar a realidade da sua vida. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença para você. Um bom profissional, ele vai abrir, né, vai te ajudar, na verdade, a abrir, estender o campo da sua consciência para que você consiga ver a realidade como ela é. Vai te direcionar, vai lhe mostrar as possibilidades, os caminhos,
vai abrir os seus olhos para as oportunidades e também vai lhe dar estratégias, né? De como se direcionar, de como lidar, de como se colocar diante de uma situação ou diante mesmo daquela pessoa. Então não deixe de fazer terapia. A terapia também vai ajudar você a se conhecer melhor, vai ajudar também com que a autoestima em você seja alimentada, porque ao se perceber, você vai conseguir enxergar não apenas aquilo que precisa ser mudado em você, mas também aquilo que é um dom, né, que pode ser apreciado em você. E isso é muito bom, isso vai mudar a sua percepção sobre você mesmo. E quando a gente está assim motivado, a gente consegue operar melhor, agir melhor, né, tendo melhor essa consciência, né, mais clarificada, nos permitindo tomar decisões mais assertivas e mais eficazes também. E com a terapia você pode aprender mais a ter autonomia, a ser protagonista da sua vida, a fazer escolhas e a confiar mais em si. E também ressignificar a sua história. Então, para você que viveu ou está vivendo uma relação abusiva, é possível ressignificar a sua história e mudar todo o seu destino. Você não é o que fizeram de você. Você tem que entender que essa é apenas uma fase e que ela pode ser transponível. Toda dor pode ser sim superada e você pode ter toda a sua história ressignificada e usada para um propósito maior. Você ainda pode desfrutar de uma vida de excelência, uma vida plena, feliz e próspera. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado esse vídeo para aprender um pouco mais, que esse conteúdo tenha sido útil para você. E já peço aqui para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Comenta muito, eu adoro, né, ver o seu comentário aqui. Coloca aqui a sua sugestão, dê aqui a sua opinião, ou faça um desabafo aqui sobre você. Eu vou adorar saber um pouco mais sobre você, sobre a sua história. E aproveita aí, compartilha muito esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que precisa desse conteúdo, que precisa ouvir dessa palavra, tá certo? Então é isso, esse foi o nosso último vídeo da série Narcisista. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.